Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você mais uma vez. Oramos e continuamos confiando no Senhor, pedindo a Deus que nos traga cada vez mais porção do seu Espírito, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, do seu amor, do seu consolo, do seu renovo, da sua força e também da sua grande, eterna, infinita, insondável graça. A graça de Deus, a graça do Senhor nos basta. Se nós estamos debaixo da graça do Senhor, nós temos a oportunidade de andarmos com a nossa cabeça erguida, ainda que no meio das aflições, ainda que no meio das grandes lutas e desafios que estão diante de nós. Se nós temos a graça do Senhor, nada mais nos falta. Como o próprio Deus disse ao seu apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Queridos, a graça do Senhor nos basta. E eu começo esta ministração desejando exatamente que essa graça do Senhor esteja com você. Que essa graça do Senhor, única, inconfundível, perfeita, poderosa, majestosa, santa e doce, esteja com você, como tem estado comigo. Amados, é verdade que nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor, ela se manifesta em nossa vida porque Ele nos ama. E se nós abrimos o nosso coração e deixamos a presença de Deus entrar, Ele começa a nos inundar com a sua graça. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E sabe, amados, por mais difícil que a situação esteja, por mais desafiadora que a situação pareça diante dos nossos olhos, quando Deus está conosco, pode ser que a coisa aconteça, como nós costumamos dizer, aos 47 minutos do segundo tempo, mas não vai deixar de acontecer. Deus não mente, Deus não se engana, Deus não muda, Deus é fiel e Deus cumpre a sua palavra. Estamos estudando a respeito de um comprometimento, de um chamado, dentro da proposta do hashtag Tô Dentro. Nós estamos exatamente alinhados, sintonizados, aprumados com o eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje, queridos, para mim é um dia muito especial. Foi um dia difícil, um dia corrido, um dia cheio de tarefas e atribuições, mas um dia especial, porque marca um direcionamento que recebi de um outro pastor mais experiente que eu, que me trouxe uma direção clara, na qual seriam 21 dias de oração. Falei com ele no dia 9 de junho. Portanto, 21 dias se completam hoje, dia 30 de junho. Desta forma, eu sei que debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, Deus trará respostas.
Eu sei que o mês de julho trará consigo respostas, trará direcionamento, trará o mover da mão de Deus, da nuvem de glória do Senhor. Sabe aquela nuvem que cobria e protegia o povo de Israel durante o dia, para que o calor do sol do deserto não os afligisse por demais? Sabe essa nuvem que também servia para dar a direção, visto que quando ela se movia, e na direção na qual ela se movia, era a direção que o acampamento do povo de Israel tinha que seguir a peregrinação? E essa mesma nuvem, que durante a noite não era mais uma nuvem, e sim uma coluna de fogo, que aí tinha uma outra função, não menos importante, que era de aquecer do frio, às vezes insuportável, do deserto, porque a temperatura cai às vezes abaixo de zero, e também para proteger de ataques de outros povos, de ataques de predadores naturais. A coluna de fogo estava lá para isso. E toda vez que a nuvem se movia, ela movia-se na direção da vontade do Senhor. E eu sei que a nuvem está para se mover. E ela se moverá na direção da vontade do Senhor. Porque Deus é fiel. Deus não mente. Independente se somos mais velhos ou menos velhos, mais experientes ou menos experientes, independente se temos uma chamada, um encargo, um ministério de pastorado, seja lá o que for, precisamos estar debaixo de uma cobertura, porque sempre haverá alguém para nos cobrir, sempre haverá alguém para nos trazer uma palavra de Deus. Não uma palavra humana, não uma palavra qualquer, não uma palavra aleatória, ao acaso. Não, a palavra de Deus. E eu tenho buscado diariamente a vontade do Senhor. E tenho levado vocês comigo, pois quando dobro os meus joelhos durante as madrugadas, esse propósito aí dos 21 dias, levo os nomes de vocês, coloco em oração. Estamos caminhando em parceria. Eu tenho dito aqui, não é meu propósito, nem tampouco é para isto que eu estou aqui, chegar lá sozinho, de jeito nenhum. Vamos juntos, na direção da vontade de Deus. Vamos juntos, caminhando na presença majestosa e poderosa do Senhor. Entendem o que significa esse hashtag tô dentro? Eu quero é mais de Deus. Eu quero é mais da presença do Senhor. Eu quero é mais do fluir. Não quero água pelo tornozelo, pelo joelho, pela cintura. Eu quero é mergulhar no rio do Senhor e ser levado pela sua vontade e ser conduzido pelo seu propósito. É para isso que nós estamos aqui. Não há outra razão se não for para fazer a vontade do Senhor. É para isso que nós somos chamados. É para isto que Deus nos escolheu. É para isso que Deus te chamou. Você não está por acaso aqui acompanhando essas lives. Não. Deixa essa história de por acaso. É uma feliz coincidência. Não é. Eu não acredito em coincidências. Mas eu acredito em Jesuscidências. Fazendo um trocadilho. Coincidência não faz parte da vida do cristão, não. Pode ser que faça parte de outra pessoa. Não do servo de Deus. Porque o servo de Deus ele não é movido por acaso. Ele é movido por propósito. O que te move, o que te traz aqui hoje, nesta noite de terça-feira, 30 de junho de 2020, é um propósito. E queridos, daqui a pouco vamos romper o mês de junho e entrar pelo mês de julho. Metade do ano. Os 6 primeiros meses se foram. Vamos adentrar daqui a pouco mais de 1h30. Vamos adentrar na segunda parte do ano de 2020. Quem crê que a segunda metade deste ano será vitoriosa? Será melhor? Será mais abençoada? Será mais plena? Mais cheia de graça? Mais cheia de bênção? Mais cheia de unção do que a primeira parte? Eu creio. Eu tenho profetizado isso.
Eu tenho buscado isso. E eu tenho clamado por isso. Porque não estamos aqui para mendigar nada. Nós somos filhos do rei. Nosso Pai é Rei dos Reis. É Senhor dos Senhores. É o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele é Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira, é o nosso referencial, o nosso estandarte. Ele é o grande El Shaddai, é o Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui por acaso, de jeito nenhum. E por favor, não pense que você não tem um privilégio inimaginável, porque você tem, como eu tenho, que é o amor de Deus. O que seria de nós? O salmista, ele escreve lá no Salmo 124, com muita propriedade. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? E ele começa a elencar. As águas nos teriam engolido vivos. Sobre nós passado a corrente das águas, nos afogado. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. E o salmista continua dizendo que o laço se quebrou, e como um pássaro, nós voamos. Queridos, a palavra que eu tenho para nós, nesta noite, costumo ouvir alguns pastores dizerem assim, e acho muito peculiar, muito interessante usar essa figura de linguagem. Pãozinho fresco, recém-saído do forno. A palavra de Deus é comida, ok? A palavra de Deus é comida, é alimento. Jesus refutou tentações de Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então estamos falando de alimento. E quando é uma palavra que acabou de ser trazida, é como comer pão quentinho. Acabou de sair do forno. Sabe aquela fornada que você vai até uma padaria, por exemplo, ou a um mercado que tem padaria dentro, e você sente aquele cheirinho de pão fresco? E aí você pede ou se serve no balcão de algumas unidades daquele pão, coloca no saquinho, e aquilo está quente ainda. Pão fresquinho, pão quentinho. A palavra que eu tenho para nós hoje é pão fresco. Acabei de receber essa palavra do Senhor. Fala de renovo. Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Eu não sei como você chegou até aqui neste exato momento. Não sei se você olhar, quando a gente olha para o painel do nosso carro, tem lá um indicador do combustível, não é? Os mais modernos são digitais. Os mais antigos são um ponteiro. Mas, de qualquer forma, é difícil um carro que não tenha um mostrador de combustível. E se você olhar para o seu mostrador de combustível agora, como é que está a reserva no seu tanque? Cheia, 3/4, 75%. Meio tanque, só 1/4, 25%. Está na reserva, está acabando. Ou como muitos andam, e eu andei assim muito uma época, só no cheiro. É só um cheirinho de combustível que tem lá para andar mais 2 quarteirões. É assim que você chegou aqui? Pois eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que nós vamos encher os tanques hoje. Nós vamos encher os tanques de combustível da sua alma hoje. Amém? Você crê nisso? Vamos abastecer nossos tanques para a segunda metade de 2020 que está chegando. E não pense, isso a gente escuta muito, né? O ano já foi. O ano acabou. Pode dar feliz ano novo, porque esse ano já foi coisa nenhuma.
Deus tem muito para você ainda neste ano de 2020. Estamos na metade. O brasileiro ele tem algumas expressões muito curiosas. O ano só começa depois do carnaval. Não é assim? Como neste ano no Brasil, depois do carnaval começou a pandemia, o ano não começou. E como a pandemia não tem prazo para acabar, o ano já era. Que pensamento é esse? Sem fé nenhuma. Deus tem para você ainda muito mais do que você é capaz de sonhar. Paulo escreve aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra é para você, para mim. A palavra de hoje é renovo. Renovo. Vamos abastecer os tanques de combustível da nossa alma para respirarmos fundo e encararmos a segunda metade de 2020, porque não tenha dúvidas, tem promessa de Deus sobre nós. Tem vitória de Deus sobre nós. Tem graça. Eu comecei a live falando sobre isso. A graça do Senhor nos basta. Ela é suficiente. E tem graça do Senhor vinda do céu para nós. Eu creio nisso. Você é capaz de unir a sua fé à minha? Não é errado, não é pecado orar e pedir a Deus que acrescente a sua fé. E muitas vezes a fé é acrescentada somando-se a sua com a do seu irmão. Por isso oramos uns pelos outros. Por isso oramos sem cessar. Por isso buscamos a face do Senhor. Por isso seguimos em frente. Você topa? Você está dentro? Vamos juntos? Está disposto a fazer como nós conversávamos ontem? Assim como Levi? O que Levi fez? Ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. E ofereceu a Jesus um banquete na sua casa, conforme nós lemos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. Versículos 27, 28 e 29, que eu sei que vocês leram. Leram? Se não leram, leiam. 3 versículos. Ninguém vai ficar mais cansado por causa de ler 3 versículos. Não é? E também sugerimos que lessem os 8 primeiros versículos do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Texto este com o qual nós terminamos a live de ontem. Vocês que estão aí estavam ontem também. Lembram-se? Tiveram a oportunidade de reler esses versículos? Eu quero partir de um ponto peculiar que muitas vezes passa despercebido naquele texto que nós lemos do capítulo 6 de Isaías. É o início do versículo 1, no qual está escrito o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, o rei Uzias era chegado a Isaías. Então, naquele momento, houve um grande golpe sobre a vida de Isaías. Para começar, numa nação onde existe uma monarquia, onde existe uma realeza,
Cada vez que o seu monarca morre, cria-se um sentimento de consternação em toda a nação. Cria-se um sentimento de luto profundo, de dor, de perda. Fica um vazio, que será preenchido, evidentemente, por um sucessor. Mas até que isso se concretize, leva um tempo. E gera uma grande perda, luto, dor, lágrimas sobre a nação. E foi nesse cenário de morte de alguém querido, de morte de alguém importante, de morte de alguém que era especial. Foi nesse cenário que o capítulo começa a ser escrito e relata que o profeta, nesta situação, ele estava no templo. Então podemos supor que ele estava buscando a Deus para lidar com sua perda, com o seu luto, com a sua dor. E nesse cenário de perda, de luto e de dor, foi nessa situação, nessa condição, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, muitas vezes existem circunstâncias na nossa vida, como a pandemia, por exemplo, que estamos vivendo, que Deus permite que aconteça para nós o buscarmos. Que Deus permite que aconteça para nós nos curvarmos e nos inclinarmos diante de Deus. Em muitas ocasiões, se está tudo bem, a gente acaba não buscando a Deus. A gente acaba desviando a atenção e o foco do Senhor e colocando em outras coisas. Tá tudo tranquilo, suave. Suave na nave, não é assim que o pessoal fala? E aí Deus precisa muitas vezes tirar-nos da zona de conforto para nós o buscarmos. É impressionante o tanto de pessoas que estão buscando a Deus. Amados, na live que nós estávamos ontem em oração, na madrugada, havia em um momento da live, eu digo sempre a vocês, é entre meia-noite e meia-noite e 45, já é madrugada. Haviam 900 pessoas orando. Isso não é comum. Quem tem mais tempo de caminhada, sabe que você marca uma vigília, uma oração, tem meia dúzia de pessoas que aparecem. Até a coisa apertar. Quando aperta, aí todo mundo corre para a oração. Quando o bicho pega, literalmente falando, o bichinho, a Covid-19, né? O vírus danado, né? Aí as pessoas se movem e se inclinam ao Senhor. Muitas vezes a gente é obrigado a passar por situações difíceis para voltarmos o nosso coração para Deus. Foi assim com Isaías. Eu não estou dizendo que Isaías não buscava a Deus, não é isso não. Mas ele estava sensível. Porque foi no ano da morte do rei Uzias. Não foi antes nem depois. Foi naquele ano. Você teve perdas neste ano de 2020? Eu não me refiro perdas necessariamente com morte de entes queridos. Perdas. Perdas financeiras, perdas de oportunidades, perdas de negócios. Você teve perdas? Pois é nesse cenário de perdas, é nesse cenário de luto. Alguns estão de luto, sim.
Alguns estão de luto, sim. Eu compartilhei algumas semanas atrás a respeito de um pastor aqui na Praia Grande que faleceu por causa da Covid-19. Inclusive, minha esposa está dando amparo jurídico para a família. Sim, alguns estão até de luto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, nesse cenário, Deus vai liberar a sua bênção. Deus vai mover a sua mão. Deus vai mover a sua nuvem de glória. Se você chegou aqui no seu limite, cansado, desanimado, desgostoso, frustrado, amargurado, rancoroso, triste, abalado, abatido, é aí que entra o Senhor. Porque nós vamos hoje encher os nossos tanques da presença de Deus. Nós vamos aí encher o tanque para acelerar nessa segunda metade do ano de 2020. E acelerar em direção à vontade de Deus. Não é acelerar em qualquer direção, não. Mas aí tem um caminhar, tem um processo no caminho. Vem comigo. Capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Capítulo 40, a partir do versículo 27. Isaías 40, a partir do versículo 27, vai dizer assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Você anda como o povo de Israel, que dizia ao Senhor, por que o meu caminho está oculto a Deus, e o meu direito passa despercebido? Em outras palavras, Deus não está vendo a minha necessidade? Deus não está vendo o que eu realmente estou passando? E Deus começa aqui dizendo, por que vocês perguntam isso? No versículo seguinte ele continua dizendo, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, se você anda falando, Deus não está vendo, Deus não se cansa, Deus não dorme, Ele está em toda parte, em todo tempo, pois Ele sabe todas as coisas e tem todo o poder. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esse é o nosso Deus. Então ele está, sim, atento, muito mais do que você imagina, ao que você está passando. Ele conhece cada detalhe do seu caminhar. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece cada pormenor do seu dia. Do momento em que você se levanta, a hora que você vai se deitar. A palavra não chegou à sua boca ainda. E o Senhor já conhece. Ele sonda os seus pensamentos. Então não venha cair nessa mentira de que Deus não está vendo o que está acontecendo. A questão é, até que ponto Ele está permitindo para que você se levante? Muitas vezes as pessoas, nós, demoramos a tomar uma iniciativa. E precisa acontecer alguma coisa mais drástica para nos mover. Há ocasiões em que precisa acontecer alguma situação mais impactante para nós nos movermos. Porque senão a gente acaba ficando igual o Brasil. Não tem o hino nacional? Deitado eternamente em berço esplêndido. Sabe, amados, eu ouvi ontem uma frase que fez muito sentido. O pessimista, ser pessimista é fácil.
Por quê? Porque o pessimista, ele não precisa fazer nada. Ele cruza os braços e espera dar errado. Vou repetir. Ser pessimista é fácil. Pessimista é aquele que, inclusive, podemos rotular como preguiçoso. Porque o pessimista, ele cruza os braços, espera dar errado e depois diz, eu falei que ia dar errado. Mas o otimista, esse tem trabalho. Porque ele se vira, ele se desdobra, ele se mexe, ele corre atrás, ele busca, ele clama, ele ora, ele intercede, ele não desiste, ele permanece, porque ele crê na palavra do Senhor. E tem muita gente sendo pessimista. Palavras de derrota, palavras de perda, palavras de desgraça. Desgraça é o oposto da graça. Nós temos que ter palavras de graça, de vitória, de bênção, sem estar desconectados com a realidade. Usar as medidas de precaução, estar atento ao que está acontecendo. Otimismo não é viver no mundo do faz de conta. Não! Otimismo é ter os pés no chão, mas uma postura de se mover e não se deixar abater. Porque olha só o que diz a Bíblia. Vem comigo na leitura. Olha o que é que Deus faz. Versículo 29. Olha o que Deus faz. Ele faz forte ao cansado. E ele multiplica as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Então, se você está cansado, se você está sem forças, se você está sem nenhum vigor, tanque vazio, você está no lugar certo. Porque aqui quem vai encher o tanque é Deus. Se você abrir o seu coração. Porque é Ele, não sou eu. Eu, na verdade, preciso ser cheio, como você. É Ele que faz forte ao cansado. Se você está cansado, você está no lugar certo. Ele que multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. E o capítulo continua, o livro de Isaías continua dizendo o seguinte, no versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Os jovens dos quais se esperava força, disposição, se cansam, ficam exaustos e caem. Tem alguma coisa a ver com a nossa geração? Parece que foi escrito hoje. Os jovens se cansam. Então, o cansaço não tem a ver com idade. A gente vê muito velho disposto e jovem cansado. Já repararam nisso? A diferença está na postura. Jovem cansado está cheio. E também tem velho disposto. Tem muito velho que levanta cedo, disposto. E jovem que não levanta, ou se levanta, se arrasta, cansado. Não é verdade? Mas quem é que nos dá força? É o Senhor. Quem é que te dá força? É o Senhor. E o versículo 31 ele arremata, dizendo: mas os que esperam no Senhor, esperam como quem tem esperança, não aqueles que cruzam os braços e ficam esperando. Não, não é isso. Os que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Esses são os que esperam
no Senhor? Onde estão as suas esperanças? Isso vai dizer muita coisa dentro do que nós estamos lendo. Ah, mas eu estou vivendo um momento de luto. Tem problema. É nessa hora que Deus vai ao seu encontro. Deus foi ao encontro de Isaías no momento de luto. E repito, luto não é necessariamente provocado por morte. Tem muita gente que está de luto por depressão. Tem muita gente que está de luto por síndrome do pânico. E como tem se multiplicado as doenças emocionais, psicossomáticas nesse momento da nossa história. É no momento em que você está de luto que Deus vai ao seu encontro. Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías viu a glória do Senhor. Tanto que num versículo mais adiante, nós lemos ontem, ele diz assim: ai de mim, que vou perecer, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Mas na verdade ele não pereceu, ele foi transformado. E saiu dali renovado. Porque quando Deus fala, a quem enviarei? Ele responde, eis-me aqui. Olha eu aqui, pronto. Preparado. Alerta. Sentido. Soldado. Pronto para a batalha. Ele não estava pronto. Mas quando Deus moveu a sua glória, o soldado se levantou. Deus se movendo, ele nos capacita e nos atrai para ele. Deus se movendo, traz sobre nós respostas. E eu quero aqui, antes de encerrarmos, falar um pouquinho sobre a águia. A águia é um animal muito especial. Perdão, só um instante. A águia é um animal muito especial. E aqui o texto fala que sobem com asas como águias. A águia vive cerca de 80 anos. Mas no meio da vida dela, ela tem que tomar uma decisão. Uma difícil decisão, mas que fará toda a diferença. Quando ela tem cerca de 40 anos, suas penas já estão bastante desgastadas. Suas garras já não estão mais afiadas. Seu bico já não tem mais a mesma capacidade de outrora. De modo que ela tem que fazer uma escolha. Ou ela se renova, ou ela morre de fome. Porque o que depende, a sobrevivência da águia depende da sua aptidão de caçar. A águia é uma ave de rapina, todo mundo sabe disso. Uma exímia caçadora, veloz, que tem uma visão privilegiada. A muita altitude ela enxerga a presa no chão, calcula e vem num rasante fenomenal, agarra a sua presa e voa. Mas para que tudo isso aconteça, ela precisa passar por um processo de transformação. Quando ela atinge a idade de 40 anos, ou ela se submete a um doloroso processo de renovação, ou ela morre. Aquelas que escolhem viver, elas procuram um lugar bem alto, incrustado numa montanha. E ali elas se abrigam por longo período. Primeiro passo, elas começam a arrancar suas penas. Já imaginaram?
elas arrancam suas penas, para que nasçam novas penas, limpas, que deem a ela capacidade de voar e manobrar no ar. Ela também arranca suas próprias garras, para que nasçam outras, afiadas, como foram aquelas antigamente. E por fim, ela arranca o seu próprio bico, batendo numa rocha, até arrancar, para que nasça um outro, novamente afiado e capaz de abocanhar e dilacerar a sua presa. E depois de passar por esse longo processo doloroso, a águia tem que esperar nascerem as suas novas penas, suas novas garras, seu novo bico. Eu estava minutos atrás refletindo sobre isso. Queridos, para mim está claro que este período que nós estamos passando, chamado de quarentena, isolamento social, distanciamento social, chame como você preferir, é o período da nossa renovação. É doloroso? É. É difícil? É. Mas temos uma escolha. Ou nos renovamos e vencemos, ou nos acovardamos, porque é mais confortável não arrancar as penas. É mais confortável não arrancar as garras. É mais confortável não arrancar o bico. Ah, mas eu vou usando esse aqui mesmo. Talvez eu não consiga caçar tanto, mas eu vou me servindo do que der. De repente, uma presa que está mais fraca, uma presa mais desatenta, eu me aproveito dela e pronto. Você está disposto a viver assim? Com migalhas? E eu não estou me referindo à riqueza, a muito dinheiro, não é disso que eu estou falando. É vida com Deus. É andar com Deus. O Senhor está nos chamando para andarmos com Ele, como Enoque. Falamos sobre Enoque anteontem, lembram? Como Enoque andou com Deus, até que chegou o momento em que Deus para si o tomou. Isso aí está lá no capítulo 5 do livro de Gênesis. Para andar com Deus, você tem que se renovar. Lembra que eu disse algumas lives atrás, deixar o excesso de bagagem para trás? Deixar o excesso de bagagem é jogar fora. Penas velhas, garras velhas, bico velho, que Deus quer te dar novos. Você quer? Você aceita os novos instrumentos e ferramentas que Deus tem para a sua vida? Deus está capacitando pessoas. Mas serão capacitadas aquelas que se deixarem trabalhar. Aquelas que se deixarem transformar. Serão capacitadas aquelas que se deixarem moldar. Falávamos também, pouco tempo atrás, sobre o barro nas mãos do oleiro. Lembram? Será um novo vaso aquele que se deixar primeiro amassar. Você quer ser um vaso novo? Você quer ser uma nova criatura? O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. É nesse sentido que eu tenho dito
deixar para trás o excesso de bagagem. Excesso de bagagem são penas velhas. Você quer continuar voando meio torto, meio pendendo para um lado, porque as penas estão velhas? Você quer agarrar na presa e não conseguir segurá-la e perder o seu almoço porque as garras estão desgastadas? Você quer capturar e não conseguir ferir e se alimentar da sua presa porque o seu bico já não tem mais corte? A águia tem que ter garras afiadas, penas de fácil manobra no ar, bico afiado para ser bem-sucedida. Deus está te dando aqui uma receita de vitória. Deus está te dando aqui uma receita de bênção. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que não vai doer. Vai doer. Mas vai valer a pena. E talvez doa muito mais ao longo dos anos se você não se submeter agora. Se é para arder e doer, que arda e doa logo, não é verdade? Do que ficar cozinhando em banho-maria essa situação que você e eu estamos vivendo. Deus está nos chamando a voar alto como uma águia, a ser uma ave de rapina, a ser renovado, tanque cheio, sair daqui disposto, sorriso nos lábios, sorriso de vencedor, porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem projetos para você. Deus tem propósitos para você. Não se desespere, não entre em pânico. Não desanime, porque o texto que nós lemos diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que já não tem mais vigor. Quem faz isso? O Senhor. E onde é que eu me baseio? Na sua palavra. Eu quero convidar você a se posicionar. Vamos juntos romper e iniciar essa segunda metade de 2020 como se fosse o melhor ano de todos. Eu muita gente falando que 2020 já era coisa nenhuma. Era para quem não tem Deus. Era para quem está derrotado. Você não está derrotado, tá? Você está derrotado? Eu não estou. Posso estar em lutas, é diferente. Posso estar em tribulação. Posso estar em dificuldade. Mas não derrotado. De jeito nenhum. Por que eu não estou derrotado? Porque o meu Deus não é um Deus derrotado. Aí se eu cair, ele me estende a mão. E se eu tropeçar, ele me levanta. E se eu errar, ele me corrige. E a Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama. A correção de Deus é muito bem-vinda. Porque é amor. O pai que corrige é o pai que ama? Ou o pai que ama é aquele que deixa pra lá? Faz vista grossa e deixa o filho fazer o que quiser? Qual é o amor de verdade? A Bíblia fala que Deus repreende e exorta a quem ele ama. Deus está contigo.
Deus está comigo. E nós precisamos nos posicionar. Daqui a pouquinho, à meia-noite, eu vou dobrar meus joelhos. E vou me posicionar diante de Deus. Mas não quero ir sozinho, não. Quero te convidar a fazer o mesmo. Quero te convidar a fazer o mesmo. Para juntos irmos na direção da vontade do Senhor. E a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida é a palavra da águia. Saia daqui desta live, daqui a pouquíssimos minutos, já estamos encerrando, com a convicção que você vai sair voando como uma águia, porque é o que está escrito no texto que acabei de ler. Ah, mas não tem mais. Qual que é o teu problema? Ah, meu problema... Deus vai dar a direção. Ah, o teu problema não é maior que o teu Deus. Tira o foco do problema, ou dos problemas. Tem gente falando, mas não tem um problema só, não. Tira então o foco dos problemas e põe o teu foco no Senhor. Quando foi que Deus deixou alguém na mão? Fala para mim. Jamais. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tem gente dando cabeçada por aí simplesmente porque deixou de crer em Deus e passou a crer em si mesmo. Ai de mim. Deus me livre disso. Porque eu sigo crente no Senhor. É dele que vem a resposta. E eu quero terminar com a seguinte palavra. Escute o que eu vou dizer. Tem muita gente por aí falando uma porção de bobagem. Um monte de bobagem. No tempo de Jesus não foi diferente. Aí o pessoal começou a ir embora. E Jesus virou para os seus discípulos e disse assim, vocês também querem ir embora? Aí Simão Pedro virou para Jesus e falou, para onde é que nós vamos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Entenderam a moral da história? Para onde é que nós vamos, queridos? Se só Deus tem palavras de vida eterna, só Jesus tem palavras de vida eterna. Você vai para onde? Fala para mim. Eu vou para lugar nenhum sem Deus. Não movo 1 centímetro. Minha esposa sabe disso. Foi-se o tempo em que eu me aventurava na minha própria conta e risco. Não mais. Há alguns anos, não mais. E este ano, então, foi o ano da virada. Te garanto isso. Te afirmo isso. Agora, nem 1 milímetro eu ando se não for na direção da vontade de Deus. Às vezes até estou meio devagar. Tanto que eu busco ter certeza de que aquela é a direção do Senhor. Basta, pelo menos para mim, basta de andar por minha conta. Porque tudo que procurei fazer por minha conta não deu um resultado satisfatório. Por outro lado, tudo que fiz na direção de Deus prosperou. Salmo 1. Será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto faz, prospera. Para onde é que nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Convido você a orar comigo à meia-noite. Em breve, trabalharemos essa chamada também. Por ora, fica o convite. Comprometa-se, envolva-se, diga para o Senhor o que vai no seu coração. Ele te conhece melhor do que você imagina. Um abraço. Deus abençoe a sua vida. Ficamos por aqui por hoje. Amanhã estaremos de volta num novo mês, novo começo, segunda metade de 2020, para vencer, para arrebentar a boca do balão.
Um beijo carinhoso. Até lá. Fiquem com Deus.